Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Engenharia de Requisitos. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos entender como vai ficar a nossa especificação de caso de uso quando nós tivermos um relacionamento de herança entre casos de uso. Então, quando a gente tem um relacionamento de herança entre casos de uso, qual é a ideia, né, nas especificações? A gente vai ter uma especificação de caso de uso para cada caso de uso na relação de herança. Então, a gente vai ter uma especificação para o caso de uso pai e uma especificação para cada filho, né? A especificação vai ser definida da mesma maneira que a gente estudou nas aulas anteriores, tá? Vai seguir aquele mesmo padrão, os atributos, exceto pelas diferenças que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, para a gente contextualizar melhor, né, vamos considerar aí esse cenário aí de herança, tá? Vamos olhar para esse diagrama e ver aí, nós temos um caso de uso pai aí e os filhos. Então, a ideia é que a gente tem aí o nosso caso de uso efetuar pagamento, que ele vai dizer aí os passos genéricos de se fazer um pagamento, e a gente tem os casos de uso filho. Cada um vai ser uma forma de pagamento específica, né, que tem aí suas peculiaridades, suas diferenças. Bom, o caso de uso pai, né, eles são escritos exatamente como a gente estudou anteriormente. Tá, pessoal? Os passos é tudo seguido aí do mesmo modo que a gente estudou quando a gente viu lá cada um dos atributos, viu lá aquele nosso modelo de especificação. É exatamente daquela maneira, não tem, né, nenhuma diferença, nenhuma peculiaridade, nada, tá? Só que eles só vão documentar, né, os passos que são genéricos, né, aquilo que é genérico a todos os filhos, né? Então essa é a ideia do caso de uso pai. No nosso caso, o caso de uso pai é o efetuar pagamento e a sua especificação, né, vai ficar da seguinte maneira. Bom, pessoal, então estamos vendo aí o caso de uso efetuar pagamento. Tá? Então, como vocês podem reparar aí, pessoal, nada diferente, tá, do que a gente estudou. ID do caso de uso, nome do caso de uso, descrição do caso de uso, autores, quem escreveu o caso de uso, responsável, né, a fonte que forneceu as informações para o caso de uso, prioridade do caso de uso, né, alta, criticidade alta também, né, porque a gente está lidando aí com questão de pagamento, né, então se a gente não puder pagar, né, o negócio todo cai por terra, né, porque o negócio precisa receber o pagamento. Mesma coisa, né, caso tenha uma falha, a gente pode ter perda financeira, né, cliente pode, tô querendo pagar, não tem como, vou sair sem pagar mesmo e tal. Pode causar transtornos ao cliente, né, algum problema durante o pagamento, né, e pode gerar um processo de ação. Então, assim, é uma situação bem sensível nessa funcionalidade de pagamento. Atores, né, que vão aí participar do caso de uso caixa e cliente, não tem inclusões, não tem extensões. Pré-condições, uma operação que requeira pagamento deve ter sido executada. Lógico, para você pagar, você tem que pagar alguma coisa. Então, tem que ser feita uma operação antes que necessite do pagamento. E aí, após essa operação ter sido realizada, eu vou fazer o pagamento dela. Então, tem que ter sido feita uma operação antes. Eu não vou fazer um pagamento de nada. Então, ela tem uma pré-condição. Pós-condição, o pagamento passa a estar registrado e a operação que dele pendia passa a estar quitada. Então, essa é a ideia. Você registra o pagamento e quita a operação que estava dependendo desse pagamento. Evento disparador, aciona a opção para efetuar um novo pagamento. Então, a partir do momento que essa opção é acionada, eu vou desenrolar o meu caso de uso. E aí está o cenário, né, do meu caso de uso. Reparem que vai ser um cenário mais genérico. O sistema dispõe o total a ser pago. Caixa informa ao cliente o valor total a ser pago.
O sistema solicita a forma de pagamento. Caixa pergunta ao cliente qual a opção de pagamento. O cliente informa a forma de pagamento que utilizará. Caixa informa o sistema a forma de pagamento. O sistema solicita a efetivação do pagamento. O cliente faz o pagamento. O caixa registra o pagamento no sistema. O sistema registra o pagamento na base de dados. E o sistema conclui o processo de pagamento. Ok? Então, reparem que é um cenário principal do jeito que a gente já estudou, do jeito que a gente já conhece, os passos que a gente já conhece, só que ele é genérico. Qualquer pagamento se encaixa aqui, ó. Principalmente aqui nesse passo 8. O cliente faz o pagamento. Como que ele faz? Não sei. Como que ele está fazendo, do jeito que ele está fazendo, não sei. Tá? E por isso que esse é o caso de uso pai. Ele não vai especificar esses detalhes, né, de como é o pagamento. Isso vai ficar a cargo dos filhos. Tá? A ideia aqui é que ele faz o pagamento, registra e tal. Então, lendo isso aqui, eu compreendo perfeitamente o processo de fazer um pagamento. Tá? Só que é geral, esse processo acontece com todos, tá? De uma maneira geral, tá, gente? Lógico que existem, a gente vai ver, né, que existem situações onde um passo em um filho pode não existir, né? Então a gente pode ter alterações nesses passos, remoção de algum passo, adição de passos, tudo isso a gente vai ver. Mas a ideia é essa, pessoal, um cenário principal genérico, tá? Para qualquer tipo de pagamento, e as especificidades vão estar nos filhos, né? Como a gente já conhece. E segue normal, né? A gente tem as pós-condições, o pagamento é efetuado e registrado, e a operação que necessitava desse pagamento passa a estar quitada. Não coloquei regra de negócio nenhum, podia até ter excluído essa seção, né? Acabei só botando não se aplica aqui. Resultados, o sistema exibe o valor a ser pago, efetua e registra o pagamento realizado. Então, na hora que esse caso de uso for implementado, é isso que eu espero que aconteça lá no sistema, e não coloquei observações. Ok, pessoal? Então, esse é o nosso caso de uso, efetuar pagamento. Agora, no caso, né, dos casos de uso filhos, a gente vai ter algumas diferenças. Tá? Mas antes de falar das diferenças, vamos falar daquilo que não muda. Tá? Então, os atributos que vocês estão vendo aí agora, eles devem estar presentes nas especificações, tá, dos casos de uso filho, da mesma maneira que a gente estudou anteriormente. Então, os casos de uso filhos, eles têm que ter todos esses atributos aí especificados. Então, eles têm que ter identificação, tem que ter o nome, descrição, os autores, o responsável, a fonte, prioridade, criticidade, atores, inclusões, extensões, pré-condições, pós-condições, o evento disparador, os resultados e as observações. Então, esses atributos aí, eles são obrigatórios e devem constar, tá, gente? Ele tem que estar constando ali no caso de uso filho. Em todos os casos de uso filhos, esses atributos têm que aparecer. Tá? Agora, os demais atributos, né, incluindo os cenários, só vão ser descritos, ou seja, só vão aparecer se houverem diferenças com relação aos cenários do caso de uso pai. Então, pessoal, agora os outros atributos, né, que não estão nessa lista que vocês acabaram de ver, eles só vão estar na especificação de um caso de uso filho se houver alguma diferença com relação ao caso de uso pai. Aí a gente vai então ter que descrever, né, esse cenário, esse atributo. E é importante mencionar que só vão ser descritas na especificação do caso de uso filho as diferenças em relação ao pai. Tá? As partes que são iguais não vão ser escritas. Tá? Então, é muito importante enfatizar isso. Né? Mudou uma coisinha, mudou um negocinho no cenário. Então, eu escrevo o cenário todo de novo? Não. Você vai manter o cenário lá do caso de uso pai, só vai escrever no filho as diferenças. Mas poxa, como que eu vou escrever essas diferenças
sei lá, às vezes o passo 3 que mudou, como é que eu vou representar essa mudança sem escrever os passos anteriores? Como é que isso vai ficar compreensivo? Né? Como que eu vou fazer isso? Então, é isso que a gente vai ver agora, né? Olhando aí para as nossas especificações dos casos de uso filhos. A gente vai entender quais os tipos de alteração que a gente pode fazer e como que a gente faz cada uma. Então vamos olhar aí agora um modelo de especificação, né, dos casos de uso filhos. Bom, pessoal, vamos agora então ver aí como fica a especificação dos casos de uso filhos de efetuar o pagamento e a partir daí a gente vai entender quais as alterações que a gente pode fazer, como que a gente representa essas alterações nos filhos. Então vamos agora olhar para o caso de uso efetuar pagamento com dinheiro, tá? Que é um dos filhos aí de efetuar pagamento. Então reparem, pessoal, que o nome do caso de uso, descrição, autores, responsável, fonte das informações, prioridade, criticidade, né? Isso não muda, como eu falei, esses atributos eles têm que estar presentes aqui. Atores, só que reparem que o atores, como eu mencionei quando a gente falou lá da lista de atores, né? Quando a gente está no caso de uso filho, nós colocamos aqui atores que são herdados do pai. Se tiver algum ator específico aqui do filho, é só botar vírgula e o ator aqui na frente. Ok? Mas nesse caso não há, tá? É só o cliente e o caixa mesmo. Ele herda os atores aqui do efetuar o pagamento, ó, caixa e cliente. Ok? Então é só a caixa e o cliente que vão ser aí os atores desse caso de uso também. Beleza? Ele herdou esses dois para cá. Não tem inclusão, não tem extensão, né? Pré-condições, uma operação que requeira pagamento deve ter sido realizada. Então, aquela mesma ideia que eu apresentei lá no efetuar pagamento. Pós-condição também, ó, pagamento passa a estar registrado e a operação que dele pendia passa a estar quitada. Então, pessoal, como eu falei, esses atributos eles têm que estar presentes, tá? Aí, galera, temos o evento disparador, aciona a opção para efetuar um novo pagamento e a gente chega no cenário principal, que aí é um cenário, tá? E o cenário, a gente só representa o que muda. Então, repara, galera, que já de pronto a gente já começa do passo 5, ó. Então, a gente não começa do passo 1. Se a gente olhar o cenário principal aqui, começamos do 1 certinho. Aqui no filho, não. A gente já começa do 5. Por quê? O que isso está querendo dizer, pessoal? Que do 1 até o 4 é igualzinho, né? Ou seja, na verdade, esse passo aqui, esse estão aqui também. Só que ele herdou esses passos do pai. Então, o passo 1, 2, 3 e 4, eles foram herdados do caso de uso pai. Então, na hora que eu quiser ler, né, os passos, basta eu começar aqui no pai. Ó. Sistema dispõe o total a ser pago, caixa informa ao cliente o valor total a ser pago, sistema solicita a forma de pagamento, caixa pergunta ao cliente qual a opção de pagamento, aí eu vou para cá. Cliente informa que pagará com dinheiro. Então, perceba que agora mudou. Ó, o 5 já não é mais esse passo genérico aqui, ele muda. Então, galera, a primeira forma de alteração que eu quero apresentar para vocês é essa. É a mudança. Quando eu desejo alterar um passo, eu quero que um passo vai mudar. Tem um passo que está no pai, tá? Que no filho vai ser diferente. No filho esse passo vai ser diferente. Então, quando isso acontece, galera, como que eu faço para representar essa mudança? Basta eu colocar, o passo no filho. Tá? Então, o passo 5 aqui do pai vai mudar nesse filho aqui. Então, eu boto esse passo 5 e dou uma nova descrição para esse passo aqui, ó, na parte do ator, informo qual é a ação aqui no ator. Isso automaticamente sobrescreve esse passo. Agora o passo 5 não é herdado. O passo 5 aqui desse caso de uso é o cliente informa que pagará com dinheiro e não mais cliente informa a forma de pagamento que utilizará. Agora o passo ele foi alterado, aqui já está específico. Então, sempre que nós quisermos mudar um passo,
Tá? No caso de uso pai, tá de uma maneira. Eu quero alterar, no caso de uso filho, aquele passo, quero mudar aquele passo no caso de uso filho. Basta eu colocar no filho o número do passo que eu vou mudar e aqui eu boto a nova descrição dele. Ok? Fazendo isso, eu alterei. E perceba que eu fiz isso com 5, fiz isso com 6, eu alterei o 6 também. O 6 lá no pai está caixa informa ao sistema forma de pagamento. Aqui já está caixa informa ao sistema que a forma de pagamento será dinheiro. Então, alterei o 6 também. Então, mudei o passo 5, mudei o passo 6. O passo 8, ó. Cliente faz o pagamento. Aqui eu também vou alterar. O cliente fornece uma quantia em dinheiro para o pagamento. E, mas cadê o passo 7? O passo 7, como não está aqui, é herdado. Então, na verdade, caixa informa ao sistema que a forma de pagamento será dinheiro. E aí eu vou no 7 aqui, sistema solicita a efetivação de pagamento. O 7 não foi alterado, ó. Eu pulei do 6 para o 8, então o 7 permaneceu igual. Ok, pessoal? Então ele foi herdado aqui do pai ainda. E aí depois, como o 8 já foi alterado, eu venho para o 8. Ok? E aí, pessoal, ó, reparem que agora eu tenho o passo 8.1. O cliente fornece uma quantia em dinheiro para o pagamento. Sistema pergunta qual foi a quantia fornecida pelo cliente. 8.2. Caixa informa ao sistema a quantia fornecida pelo cliente. Sistema calcula e exibe o troco a ser dado ao cliente respeitando a exceção 1. Então, reparem, pessoal, que eu tenho aqui, ó, passos adicionais aqui no 8. Então, isso aqui, galera, é um outro tipo de alteração, tá? Quando que eu tenho, né, 8.1 ou 7.1, enfim, um passo, ponto, outro aqui no filho. Eu uso essa abordagem, galera, sempre que a gente quiser incluir mais passos entre dois passos. Tá? Então, eu quero incluir passos aqui, ó, entre o 8 e o 9. Tá? Eu vou alterar o 8, mas eu quero incluir passos aqui entre o 8 e o 9 aqui. Tá? Porque o 9, de repente, eu vou herdar, né? E eu quero incluir passos entre o 8 e o 9. Para eu incluir passos entre o 8 e o 9, eu vou colocando o 8.1, 8.2, 8.3. Porque se eu colocar 9, eu estou alterando o 9, lembram, galera? Então, eu estou perdendo esse cara aqui. Se eu criar o 10 lá no filho, eu estou alterando, estou perdendo esse cara aqui, alterando lá no filho. Não é isso que a gente quer. Eu quero inserir passos no meio aqui. Tá? E para isso eu coloco, ó, criei um novo passo, esse passo está entre o 8 e o 9. Esse aqui também está entre o 8 e o 9. Tá? Então, para isso eu vou usando essa numeração quebrada. Né? Então, essa que é a ideia, pessoal. Sempre que a gente precisar incluir passos entre dois passos, né, que estão lá no caso de uso pai, a gente quer no filho incluir passos no meio ali, a gente usa, né, subdivisões numéricas, né, 1.1, 1.2, para especificar esses passos lá no caso de uso filho. Tá? E aí, é muito tranquilo. A gente vai fazendo 1, 2, 3 até chegar no 9. Né? Quando a gente terminar todos os passos que estão entre o 8 e o 9, eu paro. E é justamente isso que acontece. Ó. Tá? Sistema pergunta qual foi a quantia fornecida, caixa informa a quantia fornecida, ele calcula e exibe o troco a ser dado respeitando a exceção 1. E aí, finalmente, caixa coloca a quantia no caixa. Na verdade, esse caixa aqui é o caixa lá do sistema. E fornece o troco ao cliente. Ok? E depois daqui do 8.4, o que acontece, pessoal? Depois do 8 vem o 9. Então, depois que ele fornece o troco ao cliente, continuo seguindo aqui. Ó. Forneceu o troco, caixa registra o pagamento no sistema, o sistema registra o pagamento na base de dados, o sistema conclui o pagamento. E aí terminei o caso de uso. Então é assim que a gente lê o caso de uso filho. Tá? O que não está lá, a gente herdou do pai e vai seguindo. Tá? Então, pessoal, é dessa maneira. Tá? O resto aqui, ó, a gente tem as pós-condições, tá, do cenário principal. Né? O pagamento é efetuado por meio de dinheiro, é registrado e a operação que necessitava deste pagamento passa a estar quitada. Ok? Porque aqui, embora não esteja expresso o passo 9, 10, ele foi herdado.
Então aqui nas pós-condições eu considero o cenário como um todo, inclusive o passo herdado. Tá? Então, inclusive os passos que foram herdados lá do pai, eles são considerados na hora de eu escrever a minha pós-condição. Tá? Então, tudo que for alterado no sistema e tal, inclusive os passos que foram herdados, né, que vem depois do 8 aqui e antes do 5, né, e o 7 também, que é herdado, todos esses passos são levados em consideração. É como se eu copiasse e colasse aqui. Tá? Eu pego lá o passo de 1 a 4, copio e colo ali no cenário. Depois pego o passo 7, colo entre os 6 lá e pego o 9, 10 e 11 e colo no final. É como se eu fizesse isso, tá? Só que naturalmente eu não vou representar justamente para manter o documento aí com uma fácil manutenção, porque se eu alterar no pai, eu não preciso ficar alterando filho por filho, vai alterar para todo mundo, porque os filhos estão herdando. Ok? E aí as exceções, cenário de exceção, tudo tal como a gente conhece, tá? A quantia informada é inferior ao total a ser pago, uma exceção. Sistema informa a quantia aí, que é o cenário de exceção que vai acontecer, tá? Caso essa quantia, isso a gente já estudou, tá, pessoal? Não vamos ficar aqui esmiuçando de novo, tá? É só o passo a passo, caso aquela exceção aconteça. Então tá aí, e ele vai seguindo, né? E chegou aqui no final, né? Informou que está faltando dinheiro, na verdade, ó, a quantia não é suficiente. O sistema informa qual o valor restante que tem que ser fornecido para completar. O caixa informa ao cliente o valor que está faltando. O cliente fornece uma quantia a mais para poder inteirar o pagamento. E a gente segue para o passo 8.2 do cenário principal, né? Ou seja, para cá. Ok? Eu poderia voltar para o cenário 10, poderia voltar para o passo 10 do cenário principal? Pode. Mas aqui não tem passo 10. Não tem aqui, mas ele foi herdado. Então é como se estivesse aqui. Tá? Então, se eu boto o cenário 10, na verdade, eu estou indo para cá. Né? Então, a gente tem essa possibilidade, sim. Ok, pessoal? E o resto, ó, regra de negócio não tem, resultados, né? O sistema exibe o valor a ser pago, efetua e registra o pagamento através de dinheiro. Então, nada muda aqui abaixo. Ok, pessoal? Mas aqui no cenário é muito importante, tá, a gente vê. Inclusive, pessoal, aqui eu estou só demonstrando o cenário principal, tá? Mas isso pode acontecer com cenário alternativo, né? Não tem problema nenhum. Tem um cenário alternativo no pai, que é herdado, e no filho eu quero modificar. Segue o mesmo princípio, tá, pessoal? Mesma coisa. Quero acrescentar passos, quero mudar, né, o significado de um passo, né? Mudar aqui um passo que está no pai vai ser alterado no filho. Repito o número e tal, isso vale para qualquer cenário. Tem um cenário de exceção que eu estou herdando do pai, quero alterar aqui. Mesma coisa, ó. Aqui não é herdado, né? Esse cenário de exceção é próprio, mas se fosse herdado, poderia, sei lá, começar do passo 3 aqui e modificar. Então, isso que eu estou apresentando para vocês no cenário principal vale para qualquer cenário. Beleza, pessoal? E vamos agora olhar para o nosso segundo exemplo, tá? Que é o outro caso de uso, efetuar pagamento com cartão. Tá? E aí a gente tem a descrição, autores, responsáveis, as fontes, né? Aqui além da Andressa que me forneceu os dados, eu também levei em consideração a documentação da operadora de cartão, né? Para implementar o sistema. Então tem uma fonte a mais aí. Prioridade, criticidade, atores, né? Eu só vou trabalhar com caixa e cliente também, né? Atores que foram herdados do pai. Se lá no pai aumentar, automaticamente aqui aumenta, porque eu estou herdando. Pré-condições, pós-condições, evento disparador e chegamos no cenário principal. Tá? E a mesma ideia aqui que a gente já conhece. Tá? Alterei o passo 5, ó, lá do pai. Aqui o passo 5 está de uma maneira, informa a forma de pagamento que utilizará. Aqui já vai estar, cliente informa que pagará com cartão. Ok? Depois, caixa informa ao sistema que a forma de pagamento será por cartão. Alterei o passo 6. Passo 7, ó, sistema solicita a inserção do cartão. Então, aqui eu alterei o passo 7. Eu não herdei o passo 7 aqui. Aqui o passo 7 foi alterado. Esse passo 7 aqui foi sobrescrito. Tá? Então, ao invés de pedir a efetivação do pagamento, aqui está pedindo o cartão. Então, o passo 7 mudou. Passo 8 também, ó. Eu inseri passos também entre o 8, eu botei 8.1, surgiu um novo passo aqui. Foram surgindo vários passos aqui,
né, entre o 8 e o 9, por assim dizer. Então, usando a mesma estratégia que a gente teve lá. O cliente insere o cartão na máquina, sistema pergunta se a operação será crédito ou débito. Caixa pergunta ao cliente se o pagamento será por crédito ou débito. O cliente informa por qual meio fará o pagamento. Caixa informa qual operação. Isso tudo é passo que eu adicionei, por isso está 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. São passos adicionados entre o 8 e o 9. Tá? Caixa informa o sistema qual a operação, o sistema dispõe o valor e solicita a senha do cartão. Cliente fornece a senha do cartão, o sistema verifica a senha considerando a exceção 1. Sistema homologa a transação e registra o pagamento. Ok? Então até aqui a gente já conhece a estratégia. Adicionei passos entre o 8 e o 9. Agora no 9, galera, a gente já tem uma coisa diferente. Ó. Eu tenho o passo 9 aqui, o passo 9 ele foi alterado, por assim dizer. Ó. Segue para o passo 11 do cenário principal. Onde está o passo 11 do cenário principal? Ele foi herdado, ele não está aqui. Ele foi herdado do pai. Tá? O passo 11 é aqui ó, o último passo. Então, galera, o que aconteceu aqui? Ó, quando eu fiz isso aqui? Ó, segue para o passo 11 do cenário principal. Eu, na verdade, quando eu botei isso aqui, eu excluí passos lá do cenário do pai. Eu excluí o passo 9, excluí o passo 10. Tá? Eu excluí esses dois passos aqui e fui direto para o 11. Então isso pode acontecer. Num caso de uso filho, eu posso excluir passos, né, com relação ao cenário do pai. Tá? Por quê? Aqui, como o pagamento é por cartão, o caixa não tem que registrar o pagamento. O próprio sistema já recebeu o cartão lá e tal. Ele já fez esse registro aqui, se a gente reparar. Né, aqui em cima, o sistema homologa a transação e registra o pagamento. Então ele mesmo fez, o caixa não precisa sinalizar. Né, o que não acontece, por exemplo, no pagamento em dinheiro que a gente viu. Né, o caixa recebeu o dinheiro, o sistema não vai adivinhar que o caixa está com o dinheiro. Ele tem que botar o dinheiro lá e registrar que o pagamento entrou. Agora aqui no cartão não, é tudo online. A partir do momento que ele lá foi liberado pelo cartão, acabou. Né, então essa que é a ideia, pessoal. Então eu não preciso desse passo aqui, ó, 9 e nem desse passo 10, porque o registro já foi todo feito antes ali. Então eu excluí esses dois passos aqui, nesse caso de uso filho. Então especificamente no cartão, o passo 9 e o 10 lá do pai não acontecem. Tá? Eu segui direto para o 11. Então, pessoal, essa é uma outra estratégia. Sempre que a gente for excluir um passo, né, eu quero excluir um passo ou uma sequência de passos do caso de uso pai em um filho, basta alterar o passo a ser removido ou o passo que inicia a sequência que a gente quer remover. Tá? Eu alterei o 9 é quem inicia a sequência de passos, que é o 9 e o 10 que eu quero remover. Se eu quisesse remover só o 9, beleza, o que eu faria? Eu segue para o passo 10, cenário principal, acabou. Voltarei aqui, então só removeria o 9. Tá? Então eu altero o passo que eu quero remover ou quem inicia a sequência. Nesse caso é a sequência do 9 e o 10. Eu quero remover esses dois. Então em quem inicia a sequência é o 9. Então eu altero o 9. Tá? Fiz a alteração dele aqui. Eu botei o 9 e mudei. Fiz a alteração. E aí nessa alteração eu informo que eu vou pular, tá, para o passo que está depois dos passos que eu quero remover, que é o 11. Se eu quero remover o 9 e o 10, quem está depois do 10, que é o último da sequência? É o 11. Então basta eu indicar que eu estou pulando para o passo que está depois dos caras que eu quero remover. E aí automaticamente eu removi o 9 e o 10. Ok, pessoal? Então esse passo não é executado e nem isso, eu vou direto para o 11. Então sempre que a gente quiser remover passos do pai em um caso de uso filho, a gente faz isso. A gente pega, altera o cara que a gente quer remover e se for vários numa sequência, a gente pega o primeiro da sequência, altera ele, bota que a gente está pulando, ó, seguindo para o passo que está em seguida do último que eu quero remover. E aí eu elimino aquela sequência de passos. Ok, pessoal? Então é assim que a gente faz para remover passos do caso de uso pai no caso de uso filho. Beleza? E finalmente, pessoal, a gente tem aqui o caso de o passo 12
Tá? Então, o passo 12 tá aqui, apareceu aqui. E se a gente reparar, né, o nosso cenário principal ele vai só até o 11. Né? O 11 ele concluiu o processo de pagamento, tal, fim de papo. Beleza? E aí, eu quis, nesse caso, fazer uma alteração diferente. Tá? Eu quis acrescentar um passo a mais no meu caso de uso. Tá? Então, como eu quis acrescentar um passo a mais, a forma para eu fazer essa alteração é simples. Né? Basta eu colocar aqui o número que vem logo depois da sequência. Ah, terminou no 11? Beleza, quero botar um passo a mais, boto 12 no filho. Acabou. 12 emite comprovante de pagamento, né? Aquele comprovantezinho clássico que a gente recebe ali quando a gente paga no cartão. Né? Então, assim, teve um passo a mais do que no caso de uso pai. Então, para eu acrescentar um passo a mais no final do caso de uso, basta eu dar continuidade na sequência. Beleza, pessoal? Então, essas foram aí as 4 formas de alterar os passos, tá, do caso de uso pai no filho. O primeiro é a simples alteração do passo. Ah, quero alterar um passo. Boto o número do passo que eu estou alterando e mudo a descrição dele. Né? Mudo o que vai acontecer nesse passo. Quero acrescentar passos no meio ali dos passos do caso de uso pai. No meio, entre 2 passos, por exemplo. Vou quebrando os números quebrados, 8.1, 8.2, boto quantos passos eu quiser, depois eu volto para a numeração normal. Quero excluir passos, basta eu pegar o cara que eu quero excluir ou o cara que inicia a sequência de passos que eu quero excluir e coloco uma referência aqui dizendo que eu estou pulando para o passo seguinte a todo mundo que eu quero remover. E aí eu estou excluindo. E, finalmente, a situação onde eu quero acrescentar um passo ao final do caso de uso. E aí, quando eu quero acrescentar um passo ao final do caso de uso, basta eu continuar a numeração que está lá no pai, aqui no filho, que eu estou acrescentando no final. Ok, pessoal? Então, essas são as formas que a gente tem, tá, para alterar os passos no caso de uso, para a gente poder modificar, escrever as especificidades do caso de uso filho. Essa que é a ideia. E mais uma vez, né, eu reforço que essas alterações, tudo isso que eu ensinei, esse tipo de modificação, não ocorrem só no cenário principal, mas em qualquer outro cenário, como cenários alternativos ou de exceção. Se a gente precisar acrescentar passos em um cenário alternativo, a gente segue, tá, a sequência dos cenários alternativos do pai, caso eu esteja herdando e quero modificar um cenário alternativo do pai. Então eu vou... o cenário alternativo aqui no filho, os 5 primeiros passos são iguais, então eu começo a mudar do 6 só. Tá? Então essa aqui é a ideia. É diferente se eu tenho um cenário alternativo só no filho. Aí ele não está sendo herdado, aí eu não mudo nada, aí o cenário vai começar bonitinho, 1, 2, 3, aí não tem jeito. Agora, se eu estou herdando um cenário e modificando, aí pode ser alternativo, principal, de exceção, aí eu posso utilizar isso. Né? E assim, se a gente precisar, né, por exemplo, num cenário de exceção, né, fazer isso, adicionar passos e tal, seguimos a mesma ideia. Ok? O mesmo vale para as exceções. Tá? Se a gente precisar adicionar, a gente vai lá e acrescenta no cenário de exceção. Ok? Então, pessoal, só para deixar de maneira bem clara, né, que tenho 2 cenários alternativos. Eu posso escrever o cenário alternativo 3 no caso de uso filho, por exemplo. Então, assim, a gente tem essa situação também. Tá? Então, a gente pode alterar passos, né? Recapitulando, eu posso alterar passos aqui no caso de uso, né, filho. Eu posso adicionar cenários alternativos. Tem o cenário alternativo 1 e 2. Eu posso modificar o cenário alternativo que eu estou herdando. Isso é válido. Do mesmo jeito que eu modifiquei o cenário principal, através dessas operações que eu expliquei para vocês aqui, né, alterando, excluindo passos e tal, eu posso fazer isso nos cenários alternativos. Só que eu posso ter cenários próprios do filho, como eu já mencionei. Então, se no pai tem cenário alternativo 1 e 2, eu tenho um terceiro cenário alternativo que é só desse filho aqui, por exemplo. Então, eu boto cenário alternativo 3, e aí esse vai ser bonitinho. 1, 2, 3, 4, porque esse não está sendo herdado. Ele é específico do filho, beleza? Só que ele é o terceiro, porque ele já herdou 2 do pai.
mesmo que não tenha alteração nenhuma. Tá? Pode ser que o cenário eu herdei totalmente, não modifiquei nada e tal, eu vou começar pelo 3 no filho, porque esses dois foram herdados. Ok? E também para as listas de exceções e regras de negócio, tá, pessoal? Se a gente precisar adicionar exceções, né, no filho, basta a gente numerar a partir daquela sequência. Né? Então, assim, aqui no pai, ó, tem uma exceção aqui. Nesse caso não tem, tá? Mas vamos supor que tivesse uma exceção aqui no pai. No filho eu viria aqui, ó. Ao invés de começar aqui do 1, eu começaria do 2. Né? Tem uma segunda exceção aqui no filho. Então eu começaria do 2. Ele herdou a primeira exceção do pai, a segunda é só do filho. Então não vou ter o 1 aqui explicitado, não, porque o 1 está sendo herdado, ele vai ficar só lá no pai. Mas eu vou começar a partir do 2, porque a ideia é que eu herdei o 1 e eu começo do 2. Então esse 1 não existiria, eu começaria do 2, por exemplo. Se eu tivesse duas no pai e estou herdando, começaria do 3, porque eu já herdei duas e aqui é a terceira, que é só desse cara. Tá? A menos que eu altere a exceção. Né? Aí se eu alterar a exceção, eu tenho que repetir o número da exceção e eu escrevo aqui. Aqui é a quantia, tá, pessoal? Ficou um aqui é a quantia. Então, essa é a ideia. O mesmo vale para as regras de negócio. As regras de negócio está aqui, ó. Tenho 3 regras de negócio lá no pai. Vou ter regra de negócio no filho? Começo do 4 aqui. Eu estou herdando as regras 1, 2, 3. A quarta eu começo daqui. E no caso das regras de negócio, pessoal, não rola muito essa questão. Vou alterar a regra de negócio no filho. Pode até acontecer. Mas aí, como é uma coisa do modelo, né, é mais difícil ter lá no pai e tal. Mas se acontecer, beleza. Vou alterar a regra de negócio 1. Beleza, 1. Escrevo aqui do lado a alteração. A 2 e a 3 eu não altero, beleza. Mas eu tenho uma só desse. Então eu boto 1 e 4. Embaixo do 1 vai ficar o 4. Por quê? Eu peguei, alterei a primeira regra que eu estava herdando. Mas eu herdei outras duas, não alterei e tenho uma só desse. Essa uma só desse é a quarta, na verdade. Porque eu tenho a primeira, a segunda e a terceira que são herdadas. Só que a primeira foi alterada, por isso que ela ficou aqui. E eu começo da quarta. Beleza? Então a minha lista começa do número 4 aqui, indicando que eu já herdei 3. Né? Se eu tiver a modificação, tenho 1 começando aqui, obviamente, com a alteração. Depois do 1 vem o 4. Porque eu herdei a regra de negócio 2 e 3 sem nenhuma alteração. Ok, pessoal? Então, essa é a ideia para as listas de exceções e listas de regras de negócio. Tá? Lembrando que, no caso das exceções, caso a gente adicione alguma exceção no caso de uso filho, como eu mencionei para vocês, né? Sei lá, tenho 3 exceções no pai, adicionei 4 exceções no pai, vou adicionar uma outra no filho. A gente vai começar a lista de exceções aqui do 5. Né? Eu herdei as 4 lá do pai e vou começar aqui no 5. E se eu tenho mais uma exceção no filho, isso significa que eu também tenho que acrescentar um cenário de exceção. Como a gente sabe, na maioria das vezes, cada exceção tem um cenário de exceção. Tá? E o cenário de exceção tem que seguir também a ordem, tá, a partir do pai. Né? Tem que seguir a sequência de cenários lá do pai. Porque se lá no pai tem 3 exceções, provavelmente vão ter 3 cenários de exceção. Cenário de exceção 1, 2 e 3. E aí aqui no filho eu tenho que começar com o cenário de exceção 4. Se lá tiverem 4 exceções, e aqui eu comecei na 5ª exceção, tá, eu tenho que ter um cenário de exceção 5, porque eu herdei 4 cenários de exceção lá do pai. Aqui já é o 5º. 4 herdados e o 5º que é próprio, só desse. Então assim, galera, é tomar cuidado com essas coisas, tá? Sempre a gente tem que seguir a ordem nos cenários alternativos, cenários de exceção e tal. Olha no pai o que você está herdando, qual é o último que você herdou. E se você tiver um específico no filho, você começa a partir dali. Ok, pessoal? Então, galera, essas eram as considerações, tá, sobre casos de uso filhos, né, especificação de casos de uso filhos. É realmente bastante coisa. Né, tem que estar realmente atento para não escrever errado, porque às vezes você vai se confundir.
cenário alternativo 1, só que já tem o 1 lá no pai. Então, na verdade, era para você estar fazendo cenário alternativo 2, porque o 1 você já está herdando. Então, assim, atentem, revisem quando vocês escreverem aí as especificações de vocês e tiverem herança, tenham um cuidado a mais, um cuidado redobrado, né, para vocês não cometerem esse erro. Porque se você escreve cenário de exceção 1 e no pai já tem um 1, na verdade o que você pode estar querendo, vai estar querendo dizer isso, né? Você vai estar querendo dizer que você está alterando o cenário de exceção 1. E às vezes não é nada disso, às vezes você está colocando um cenário a mais, além daquele. Tá? Então vai ficar um entendimento errado, tá? Vai ficar errado a sua especificação. Então, se você quer alterar, beleza, você bota lá, quero alterar o cenário alternativo 1. Então você vai no filho e bota lá, cenário alternativo 1. E escreve os passos que mudam, exclui passo, tudo do jeito que a gente aprendeu aqui. Se você quiser alterar, beleza, quero alterar o cenário alternativo 2 lá do pai. Beleza, bota no filho, cenário alternativo 2 e menciona os passos que você quer alterar. Agora, se você quer acrescentar um cenário, aí você tem que seguir a sequência. Se lá já tem 1 e 2, você tem que começar no filho do 3. Mesmo que você não altere nada no cenário alternativo 1 e 2. Não alterei nada, mas você começa, tá? Vai ter o cenário principal. Embaixo do cenário principal já vai abrir cenário, né, vai ter as pós-condições, cenário alternativo 3, no filho. Aí onde estão 1 e 2? No pai que ele está herdando. O mesmo vale para a exceção, tá? Para a regra de negócio. Tem 3 regras de negócio lá no pai que eu estou herdando. Beleza, eu vou começar da regra, né, do número 4 aqui na minha regra de negócio. Tem 3 exceções que eu estou herdando, vou começar do número 4 aqui nas minhas exceções. E se eu quiser alterar uma exceção? Aí sim, quero alterar a exceção 1. Beleza, boto 1 aqui, escreve a descrição alterada e depois segue já para o 4. Né? Porque a 2 e a 3 você não alterou nada, se tiver que alterar, bota o 2, altera, se tiver que alterar o 3, beleza. Agora, se não tiver que alterar, bota 1 e pula direto para o 4. Significa que você herdou a 2 e a 3 sem alteração. E o cenário de exceção é a mesma coisa. Tem 3 cenários de exceção do pai. Eu não estou alterando, então eu começo do 4. Aqueles 3 eu estou herdando sem alteração. Mas eu preciso alterar um. Beleza, bota cenário de exceção 1 no filho, altera, sem problema nenhum, e aí já pula para o 4, porque o cenário de exceção 2 e 3 não estão sendo alterados. Então assim, pessoal, atenção nessa dinâmica, né, da numeração e tal, para vocês não incorrerem em erros aí. Ok, pessoal? Então, é assim que a gente modela, né, especifica, na verdade, assim que a gente especifica casos de uso filhos. E, para fechar aqui, eu queria mostrar também uma outra forma, tá, que não é muito usual, eu particularmente não gosto muito, mas existem, né, em algumas literaturas, que é essa maneira da gente alterar aqui, ó. Eu tenho o cenário principal, ó, aqui eu fiz o pagamento com dinheiro de novo. Tá? Mas essa maneira existe, tá? O que acontece aqui, ó? Eu começo o meu cenário principal alterando, fazendo as alterações, ó, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Repare que aqui, pessoal, não botei 8.1, 8.2, não botei nada disso. Aqui eu segui direto, ó, significa ó, do 1 a 4, beleza, eu herdei e depois eu escrevi todos esses passos aqui diretos, tá? Só que aí, galera, no final é que está a chave dessa forma. Ó. O que acontece? Ó? Eu fiz tudo isso, cheguei ao passo 11 aqui, desse cenário principal do filho. E aí no 12, o que eu fiz? Eu segue para o passo 9 do cenário principal do caso de uso pai, né? Que é o efetuar pagamento. Então existem algumas pessoas, pessoal, que usam essa abordagem. Tá? Se vocês se depararem com isso e tal, vocês saibam que realmente é intuitivo, dá para entender, né? Que você faz todos esses passos aqui e depois segue para o passo 9 lá do pai. Aí você vai lá no pai e começa a partir do 9. Depois faz isso, faz isso. Funciona também, tá, pessoal? Só que eu particularmente, tá, prefiro a forma que eu expliquei para vocês, né? Que é a gente botando 8.1, porque aí a gente conserva os passos herdados, a gente não causa confusão, né? Será que esse passo está sobrescrevendo, está mudando, não está? Como é que é? Então, assim, estou mostrando para vocês que isso existe, vocês um dia se depararem, saibam
que é assim que a gente lê, né? A gente lê todos os dados, depois a gente volta para um passo atrás lá no pai, tá? Mas aí perde um pouco essa questão do herdar um passo, né? Aí a gente começa a ter alguns pontos negativos, na minha opinião, né? Se o passo lá, sei lá, foi alterado alguma coisa, né? Começa a gerar dúvida, né? Altera aqui também, não altera. Então, assim, aqui a gente vai adotar, tá, pessoal, essa metodologia, tá? Precisou adicionar 8.1, 8.2, precisou excluir, referencia, né? Segue para o passo tal do cenário principal, acrescentou, segue a numeração do pai, que aí não tem erro. Ok, pessoal? E eu recomendo que vocês adotem aí na vida prática de vocês essa forma também. Ok, galera? Então essa era a última consideração, tá? Para vocês saberem que isso existe. Ok, galera? Então essa é a especificação, tá, de casos de uso filhos. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham entendido aí como documentar, né, especificar um caso de uso quando ele está numa relação de herança. É muito importante que vocês estudem bastante esse conteúdo, vocês tenham isso bem fixado, porque trabalhar, né, dessa maneira facilita na manutenção da documentação, né, porque se um passo genérico mudar, a gente só precisa mudar na especificação do caso de uso pai, a gente não precisa sair mudando em todos os filhos, né, correndo risco de esquecer em algum filho, de escrever errado no lugar errado, enfim. A gente já não tem esse risco, a gente tem que alterar em um lugar só, então isso facilita a manutenção da documentação, isso evita retrabalho na hora de escrever a documentação, não tem que escrever a mesma coisa várias vezes, né? Então isso facilita muito na documentação, né, de requisitos, na hora de documentar os nossos casos de uso. Beleza? Então pratiquem bastante, né? Peguem aí outros cenários de herança e façam aí a especificação dos casos de uso que estão lá, que com certeza, né, na hora que vocês precisarem documentar aí um caso de uso, ou mesmo entender um caso de uso que foi documentado assim, vocês não vão ter nenhuma dificuldade. Um grande abraço a todos e até a próxima aula.